Olá, estudante! Sou a professora Andréa Gomes e hoje vamos aprender mais um conteúdo de História. Esta aula faz parte da série SAEB. Aqui você vai encontrar uma aula abordando os assuntos mais importantes que serão cobrados na prova SAEB, que vai acontecer em outubro, você já está ligado, né? Então, espero que possamos ter uma aula bem produtiva e também bastante interativa. Então, caderno e caneta na mão, porque a aula já vai começar. Hoje vamos falar sobre representações históricas. É isso mesmo. Mas, antes de começar a falar sobre o nosso conteúdo, eu gostaria de falar para você que está assistindo aí de casa a nossa aula que fazer visitas ao museu é bem fácil. Não precisa dizer, mas eu não tenho como ir, é longe, é caro. Não se preocupa. Olha só, Deinha, nossa repórter, já disse que ela aprende muito nas visitas virtuais. É isso mesmo. E hoje nós vamos ver como podemos fazer uma visitinha ao museu. Isso mesmo, uma visitinha virtual. E nós vamos fazer essa visita virtual lá no Museu do Amanhã. Você conhece? Então, o Museu do Amanhã é um museu interativo de ciência localizado, sabe aonde? Na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado em dezembro de 2015, isso mesmo. Se você não consegue ir presencialmente lá, eu já fui, tá? Muito legal. Você pode também fazer passeios virtuais. Na descrição aqui da nossa aula, eu vou deixar para você um link, para depois você pode acessar com calma para fazer essa visita. Mas eu já vou te ensinar como é que você faz para acessar, tá bom? Então vamos lá? Vamos tentar mergulhar aí nessa viagem virtual para conhecer um pouco do Museu do Amanhã? Vamos ver então como podemos fazer para conhecer um pouco do Museu do Amanhã? Vamos observar aqui. Você vai primeiro clicar lá naquele link que eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Vai abrir essa tela. Aí o que você vai fazer? Tá vendo aqui no cantinho, onde tem várias informações aqui? Você pode escolher, né? Vamos lá. A fachada é o que está aparecendo no vídeo. Depois você pode ir fachada 2. Aí você vai ver, ó, de outro ângulo. Aí vamos lá, eu quero ir na entrada do museu. Clica aqui na entrada do museu e vai aqui nesse cantinho, clica que você vai ouvir a explicação de um guia virtual. Então é muito interessante. Essa exposição aqui foi o que eu falei para vocês, é para todo mundo, comida para 10 milhões. É muito interessante essa exposição. Aí você vai navegando. Olha, aí aqui a gente está, por exemplo, entrada da exposição. Clicou aqui na entrada da exposição, olha que legal. Aí você pode ir aqui na setinha, olha, para você ir navegando mesmo, né, por dentro aqui do museu. E aqui do lado, você vai ouvir toda a explicação do que está acontecendo. É bem bacana mesmo. E você vai depois navegando em todas as outras informações que tem aqui nesse cantinho. Olha, é bem fácil e muito divertido, tá? Eu recomendo e você vai, assim, aprender muito. E existem vários museus com esse tour virtual. Você sabia disso? Existem vários. Mas por que iniciamos com essa visita ao museu, professora? Por quê? Olha, é bem simples. Hoje eu vou falar sobre representação histórica. E o que é isso? É simplesmente a forma que os historiadores, os artistas, os jornalistas, políticos, entre outros, retratam e interpretam o passado. É isso mesmo. Essas representações podem ser mais ou menos fidedignas, dependendo dos valores e também das fontes que serão utilizadas. Mas nós vamos analisar alguns slides para compreender isso melhor. Representações históricas. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso.
As representações históricas são construídas a partir de uma série de critérios que variam de acordo com o período em que foram criadas. Aí nós temos questões políticas, questões culturais, questões ideológicas. Olha só, você já ouviu a expressão quem conta um conto aumenta um ponto? Já ouviu? Por isso que iniciamos falando sobre que nem sempre é fidedigno à realidade a forma que a história é retratada. É isso mesmo. Por isso, nós temos aí os historiadores se preocupando em analisar as fontes históricas para garantir ao máximo que as informações possam ser realmente corretas. Olha só, ao longo da história, a forma como os fatos históricos são apresentados foi influenciada por questões, como eu coloquei no slide, né, questões políticas, culturais e também ideológicas. Inicialmente, as representações históricas eram baseadas em mitos e também em lendas. Quem nunca ouviu a história de Robin Hood? Um fora da lei, né, que roubava dos ricos para dar aos pobres. E a lenda do rei Arthur, que conta, né, a história do lendário rei e seus cavaleiros da Távola Redonda. Muitas vezes essas lendas eram usadas para justificar a existência de um determinado povo, né, ou até mesmo de uma nação. E com o tempo, as narrativas históricas elas passaram a ser baseadas em documentos e também em testemunhos para tornar muito mais confiáveis. Porque às vezes a gente acaba acreditando nessas lendas, né? Eu tenho certeza que você chegou a imaginar que Robin Hood existiu e o rei Arthur também. Então, por isso que agora, com o tempo, né, essas narrativas elas passam a ser baseadas nos documentos para que realmente possa ter mais confiabilidade. Representações históricas na história da arte. A arte é uma das formas mais antigas de representação histórica. Pinturas, esculturas e monumentos são exemplos de como a história tem sido retratada ao longo dos séculos. Olha, eu destaquei aqui 3 obras de arte que sempre são retratadas nos livros. Eu tenho certeza que você já encontrou uma dessas aí. A primeira é A Noite Estrelada, de Vicente van Gogh. A segunda, A Criação de Adão, do Michelangelo. Você sabe o que significa essa pintura? É uma pintura famosa. Sabe por que é tão famosa? Porque ela está lá no teto da Capela Sistina e retrata a crença cristã na criação de Adão. É bem interessante essa pintura. E por último, temos a Mona Lisa, né? Quem aqui pintou a Mona Lisa? Leonardo da Vinci, né? Tenho certeza que você sabe também. Estas são apenas algumas das muitas obras de artes que são muito importantes e que têm marcado época e que também, né, muito ensina. Vamos lá para o próximo slide. Representações históricas no cinema. O cinema é uma forma importante de apresentar a história ao público. Olha, através dos filmes aprendemos muito também. Eu destaquei aqui também 3 filmes, que foi A Queda, As Últimas Horas de Hitler, Gandhi e Lincoln. São exemplos de como a história pode ser retratada através de uma arte cinematográfica. Mas é sempre importante, tá? Isso eu quero que você grave, entenda. É sempre importante você separar, né, diferenciar história de ficção. É claro que os filmes estão aí e nos ajudam muito a compreender a história, mas existem muitos filmes que trabalham mais com a ficção do que com a história. Representações históricas na literatura. A literatura também pode ser uma fonte importante de informações históricas. Deixei aí para vocês 3 livros que são ótimas fontes para fazer uma pesquisa e muito confiável também. Vamos lá? Representações históricas na política.
As representações históricas podem ser utilizadas pela política para justificar ou explicar diferentes posicionamentos. Por exemplo, regimes autoritários costumam criar narrativas históricas que justificam suas práticas, enquanto movimentos sociais buscam inspiração em figuras históricas para a luta por direitos e liberdade. Na política internacional, a história também é frequentemente utilizada como argumento para disputas territoriais e direitos de autodeterminação. Você sabia disso? O caso dos conflitos entre Israel e Palestina é um exemplo de como a história pode ser usada para justificar diferentes posições políticas. Nossa aula está chegando ao final. O que eu quero que você entenda é que as representações históricas são fundamentais para entendermos como diferentes sujeitos históricos interpretam e utilizam o passado. Cada representação histórica é influenciada pela perspectiva e pelos valores dos seus produtores. Por isso, é importante sempre analisar criticamente essas narrativas, independente se for um filme, um livro ou uma visita ao museu. O que realmente importa é que você tenha curiosidade de buscar por essas fontes. Assim você poderá adquirir conhecimentos diversos. Não se esqueça de fazer uma visita virtual ao museu. Lá no início da aula eu falei sobre isso. Então, aproveite para conhecer o Museu do Amanhã e também conhecer outras exposições. Quero agradecer sua companhia e dizer que é muito bom saber que você está assistindo às aulas, porque juntos vamos arrasar no SAEB. Então, tchauzinho!